vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de desenho geométrico. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a equivalência de figuras e figuras semelhantes. Figuras semelhantes a gente até comentou um pouquinho, né, em aulas anteriores, mas agora a gente vai dar a definição propriamente dita, né? Semelhança de figuras planas. Definição. Duas figuras são semelhantes quando possuem ângulos correspondentes iguais e lados homólogos proporcionais. Dois lados homólogos consecutivos formam ângulos iguais. Razão de semelhança é o número que exprime a proporção entre os lados homólogos. Um exemplo, esse triângulo aqui, ó, ABC é semelhante a esse A', B', C'. O triângulo ABC, temos que o ângulo A é igual ao ângulo A'. O B é igual ao B' e o C é igual ao C'. O lado AB e o lado A', B' são proporcionais na razão de 1 para 2. Ou seja, esse aqui mede 1 e esse aqui é o 2, é o dobro, né? 1 para 2 de razão de semelhança, tá? Então, eu fiz aqui, aumentei aqui duas vezes. Assim como os lados BC, B', C', AC e A', C' também são proporcionais na razão de 1 para 2, é a razão de semelhança. O lado A', B' foi traçado com o dobro do tamanho de AB. Os ângulos A e B foram transportados. De transporte de ângulos, vocês já viram, né? A ideia de transposição de ângulos. Então, aqui, na verdade, eu utilizei a transposição de ângulos. O ângulo A foi transportado, o ângulo B foi transportado. Então, nós temos triângulos semelhantes. O encontro desses pontos definiu o vértice C. Ok? Então, quando você fez aqui o ângulo A, o ângulo B, você determina o ângulo C. Logo, o ângulo C e o C' têm aí a mesma medida, são ângulos congruentes. Certinho? Construção de figuras semelhantes. Como é que eu faço para construir figuras semelhantes? Podemos construir uma figura semelhante a uma primeira pelo transporte dos ângulos, como eu fiz aqui anteriormente, e aplicando sobre os lados a proporção ou razão de semelhança indicada. Por exemplo, a gente já fez isso aqui usando a homotetia, quando a gente trabalhou com circunferências. Tá? Mas também pode usar triângulos, pode usar quadrilátero, pode usar qualquer figura plana, você pode estar traçando a homotetia e produzindo figuras semelhantes. Outra forma de obtermos figuras semelhantes é pelo traçado das diagonais da primeira figura, dividindo em vários triângulos e, em seguida, fazendo o transporte de cada parte, cada triângulo, na posição correspondente, e obedecendo à razão de semelhança até completarmos a figura. Então, você também pode dividir uma figura maior em vários triângulos e aí, fazendo a semelhança de triângulos, produz os triângulos parte a parte, né? E aí você produz a figura. É isso que quer dizer. Equivalência de figuras planas. A equivalência de figuras, a definição diz o seguinte, ó. Duas figuras são equivalentes quando têm formatos diferentes e áreas iguais. Tem formatos diferentes e áreas iguais. Ok? Então, nós temos aqui, ó, esse quadrado. É semelhante a esse retângulo, que é semelhante a essa outra figura aqui, formado, né, por essas unidades menores. Temos na figura que, a partir da forma do quadrado, o mesmo foi desmembrado em quatro outros. Ó. Tem um aqui embaixo também e outro aqui embaixo. Compondo as demais figuras que mantêm a mesma figura. Então, eu peguei esse quadrado, dividi em 4 quadrados menores, e aí eu compus essa figura e essa figura. Então, essas figuras aqui são equivalentes. Gente, dizer que uma figura é equivalente é dizer que tem a mesma área. Tá? Não importa a maneira que você desenha, a área é a mesma, então as figuras são equivalentes. Temos as figuras que, a partir da forma do quadrado, o mesmo foi desmembrado em 4 outros, decompondo as demais figuras que mantêm a mesma área. Agora, dividimos mais os quadrados para traçar suas diagonais. Então, eu posso dividir mais ainda e fazer outra figura. Então, observe que pode surgir várias figuras com a mesma área. Note que permanecemos com a mesma área, portanto, todas as figuras são equivalentes. Este outro exemplo mostra figuras originárias do triângulo equilátero. E como nos casos anteriores, mantendo sempre a mesma área, então, essas 3 figuras aqui, formadas com esses triângulos menores, né, essa unidade menor de triângulo, também são figuras equivalentes. Equivalência de triângulos. 2 triângulos são equivalentes
quando possuem base e alturas iguais, embora seu formato sejam diferentes. A definição descrita acima nada mais é do que a interpretação gráfica da velha fórmula da área do triângulo, porque a área é base vezes a altura dividido por 2. Então, se tiver a mesma altura e a mesma base, então vai ter a mesma área. A área é igual a base vezes a altura sobre 2. Note que, mantendo-se a igualdade das áreas e das alturas, o resultado sempre será igual, quaisquer que sejam os formatos dos triângulos. Então, se diz que dois triângulos são equivalentes se ele tem a mesma área, ou seja, se tem a mesma base e se tem a mesma altura. A equivalência de triângulos tem seu estudo em destaque pelo fato de que todo polígono, qualquer que seja o número de lados, pelo traçado de suas diagonais, pode ser desmembrado em vários triângulos, facilitando o seu estudo. Então, se eu quero estudar as outras figuras, a equivalência de outras figuras, então eu posso dividir a figura em triângulos e ver se aqueles triângulos são equivalentes, quando relacionar as demais outras figuras. Então, quando eu quero duas figuras, por exemplo, eu tenho dois quadriláteros, de maneira diversa, né? Não precisa ser dois quadrados, eu tenho dois quadriláteros. E quero saber se aqueles quadriláteros são equivalentes, basta eu dividir os quadriláteros em triângulos. Observar áreas dos triângulos de cada quadrilátero, ver se a área é a mesma. Se a área for a mesma, então as figuras são equivalentes. Então, por isso que se estuda a equivalência de triângulos. Aí aqui eu dei 3 exemplos, eu mostrando para vocês que esses triângulos são diferentes, mas como tem a mesma base e a mesma altura, porque a reta de cima é paralela à reta de baixo, então tem a mesma altura. Como tem base e altura iguais, nós temos triângulos equivalentes, porque os triângulos têm aí a mesma área. Ok? Espero que vocês tenham entendido o que são figuras equivalentes. Até a próxima aula.